nós passamos a nos ver, obrigatoriamente sofreu uma transformação. Né? E é uma transformação de alta qualidade. Porque agora, aquela indagação que eu fazia, de onde eu vim, eu já sei. Para onde eu vou, eu já sei. O que será que eu fiz? Olha o que está se passando na sua vida hoje, que você vai poder entender. Certo? Então, isto, obrigatoriamente, muda o meu compromisso comigo. Então, se até aquele momento eu tinha esperança de que um determinado ato que eu pudesse realizar em extremes me salvaria, né? Eu estou falando da crença católica porque era a crença de gente preponderante no momento, embora o protestantismo já estivesse aí, nessa ocasião, quase 3 séculos de existência, mas o que preponderava era a Igreja Católica, até pela força dessa instituição política, muito mais política do que religiosa. Agora, nesse século XXI, está começando a se tombar um pouquinho, né, mais para o religioso, mas isso é um processo que leva tempo. Não nos cabe criticar nem julgar nenhuma outra forma de igreja. Mas eu começo a entender o seguinte: então, não vai ser um ato que eu realize em extremos que vai me salvar. Porque não existe lugar para onde ir. Quer eu seja salvo, quer eu seja condenado. E não existe condenação, e nem existe salvação, porque Deus não é um juiz, Ele é um Pai. Vocês percebem por onde nós estamos trilhando? Então eu começo a me tornar mais responsável por mim mesmo. Ou seja, eu estou mudando minha filosofia de vida, como consequência daquilo que eu aprendi com a doutrina de Espírito. Então, entenderam por que ela tem consequências filosóficas? Certo? E nesse mudar a minha maneira de ver a mim mesmo, a principal mudança, o substrato de tudo é: eu sou um espírito eterno. Você também é e todos são. Então agora aquela história de que nós somos irmãos começa a fazer mais sentido, porque nós somos todos da mesma natureza. Nós saímos todos do mesmo processo. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. Então, ao ver aqueles que me cercam com mais fraternidade, porque se eu começo a entender que ela é minha irmã, eu estou começando a ter em relação a ela uma emoção de fraternidade. Eu começo a me ligar a ela e a todos de uma maneira diferente. Mesmo que a gente só conviva 1h30 por semana na terça-feira aqui, mas a maneira como nós estivemos convivendo está permeada por esta ideia de que nós somos espíritos iguais. Nós somos absolutamente iguais. Então isso acaba me aproximando dos que me cercam, acaba me fazendo retificar a ideia de Deus, ou seja, passa a ter também consequências de que natureza? Religiosas. Certo? Então a doutrina espírita, ela é uma ciência porque ela se baseia num conjunto de conhecimento. Ela é filosófica porque esse conjunto de conhecimentos tem consequências de natureza ético-moral. E ela é religiosa, ou tem um cunho de religiosidade, porque também trabalha alguns aspectos de compreensão sobre a nossa criação e sobre a nossa irmandade. Me fiz entender? Aí nós voltamos aqui no livro. Temos tempo? Temos. O último parágrafo, porque eu vou passar uma lição de casa para vocês, em cima dele, tá? O último parágrafo da página 26 diz assim: em o Evangelho segundo o Espiritismo, assinala ainda Kardec, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo de fora. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças
vivas e sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje compreendidos, e por isso mesmo relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. A tarefa é: vocês vão definir sobrenatural, fantástico e maravilhoso. E depois vocês vão ler o livro dos médiuns. Quem não tiver o livro dos médiuns, pede emprestado aqui na livraria. Tem no site da PEC, tem toda a publicação para o. Ah, então, olha, Carolina acabou de trazer uma informação preciosa. Eu acho que é capítulo 2. Espera É só. o capítulo do Fantástico do Maravilhoso. Do É capítulo Maravilhoso. 2. Pronto, Alice, obrigada. Vocês vão ler o capítulo 2 do livro dos médiuns, e aí vão dizer por quê que a doutrina espírita tirou qualquer possibilidade de sobrenaturalidade, de coisa fantástica ou de coisa maravilhosa. Entenderam bem? Nós estamos dizendo aí que Kardec tirou é capítulo 2. O título é Do Maravilhoso e do Sobrenatural. Então vocês vão ler esse capítulo e vão dizer por que os espíritos não tem nada de sobrenatural. Alice, obrigado. Não representam nada fantástico e nada maravilhoso. Tá bom? Para isso vocês vão ter que definir essas palavras, depois ler o livro dos médiuns, capítulo 2, para entender, e em seguida acabar com a questão da sobrenaturalidade. Ok? Fazendo a terça-feira passada, você deu umas perguntinhas para nós, e realmente eu já tinha escrito aqui sobre. Agora, eu vou ler de novo, porque você só pediu do maravilhoso sobrenatural. Mas agora você também está dizendo do fantástico. Então eu vou rever isso para fazer a definição completa. Então vamos continuar. O item 2 do nosso roteiro é: qual é o objeto do Espiritismo? O objeto de qualquer ramo do conhecimento é aquilo que chamamos de conhecimento estudo. No nosso caso, qual é o objeto do nosso estudo? É o conhecimento do Espiritismo. Os espíritos e suas relações conosco. E olha só, não vamos falar mais espíritos, nós vamos falar desencarnados. Por quê? Porque nós também somos. Porque nós também somos. Então fica essa história, os espíritos como se fosse não sei o quê e nós. Não, gente. Nós, espíritos, encarnados e os desencarnados. Então o objeto do estudo da doutrina espírita é a condição que vive do desencarnado e sua relação com os que estão encarnados. Todo mundo concordando e aceitando? E aí, para nós finalizarmos, vocês viram lá a seguinte explicação: o Espiritismo é uma ciência de observação. Gente, tem um monte de espíritas que nesse momento estão trancados num laboratório, com balança, como é que é aquele negócio de medir? Trena, e sem termômetro, e sem mais o quê? Querendo pesar espírito, medir espírito, ver se quando o espírito chega, a temperatura aumenta, com detectores de energia, com uma parafernália danada para estudar espíritos. Não tem laboratório de estudo de espíritos. Da mesma maneira que não tem laboratório de estudo de história, não tem laboratório de estudo de psicologia, não tem nenhum laboratório de estudo do comportamento humano, porque o comportamento humano ele não é regulável, padronizável, ele não se insere num conjunto de expectativas. Ainda que nós tivéssemos levantado 1 milhão de expectativas sobre uma determinada conduta, depois de testarmos 1 milhão de vezes, na 1 milhão mais 1, aparece alguém com uma conduta diferente.
Espiritismo não pode ser uma ciência experimental. Não pode ser colocado como química, como física, ou como qualquer outra ciência da natureza, porque as ciências da natureza lidam com a matéria. A matéria ela é previsível, porque tudo que acontece com a matéria submete-se às leis da matéria. E o que acontece conosco submete-se às leis morais. Como nós dissemos 5 minutos atrás, cada um de nós segue a sua própria moral. Então não tem como padronizar a minha moral pela de ninguém ou a de qualquer um pela minha. O que faz a história? A história olha os fatos. Olha. Tanto que é difícil. Nós somos protagonistas da história. Mas nós não sabemos que história nós estamos escrevendo. Porque nós ainda não observamos com distanciamento o conjunto de fatos nos quais nós estamos inseridos. Eu tenho certeza que dentro de 50 anos, talvez menos, já que hoje tudo acontece muito rapidamente, as 5 últimas décadas do século XX vão ser tidas como a gente não viu a Revolução Industrial, estudamos isso, vão ter tido como revestido de um caráter revolucionário. Porque o que se passou na colheita de conhecimento pela humanidade nesses 50 anos finais do século XX jamais foi igualado em nenhum momento da história, jamais. Se a gente pegar, por exemplo, a identificação do bacilo de Koch, o germe causador da tuberculose e a lepra, que são doenças por germes assemelhados, vinham dizimando a humanidade desde que o mundo era mundo, até o alemão, cujo sobrenome era Koch, levantar e fazer a correlação de causa e efeito. Séculos. E com tudo foi assim. E de repente, no final do século, na segunda metade do século XX, uma doença aparecia e em 10 anos o agente etiológico estava identificado. O melhor exemplo é a AIDS. Os primeiros casos de AIDS aconteceram em 1983. Em 90 todo mundo já sabia o que era AIDS, o que acontecia, o que deixava de acontecer. O salto fabuloso, o domínio sobre a matéria. Nós levamos milênios para conhecermos o átomo, para entendermos o que era o átomo. E naqueles 50 anos a gente pegou o átomo e partiu em 1 milhão de partículas. E inventamos o que fazer com aquele 1 milhão de partículas. E esse conhecimento sobre o átomo permitiu que a eletrônica se desenvolvesse. Então hoje nós temos os computadores baseados em chips que só puderam ser fabricados quando nós aprendemos sobre o átomo. E aprendemos tudo muito rápido. Então, esse final do século XX, esses últimos, a segunda metade, a história um dia fará deles, dará a eles um cunho revolucionário no surgimento do conhecimento, na relação do homem com a natureza, com o mundo que o cercava, no domínio do homem sobre a natureza. E vai mostrar também onde nós falhamos, porque nós dominamos a natureza, nós estamos maltratando, e agora começamos a ter do troco e vamos fazer uma